Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que mais esse dia, mais esta hora, Jesus seja louvado, para sempre seja louvado. E como sempre, pedimos o Espírito Santo para todos nós, que Deus nos permita, pela sua luz, pela sua força, irmos crescendo no seu amor, na sua caridade. Então hoje tomamos o bom pastor do capítulo 10 do Evangelho de São João. Em verdade, eu vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Então, Jesus está se comparando ao bom pastor, aquele que leva as ovelhas à pastagem. E como nós sabemos, como é bastante dito no nosso meio, que as ovelhas não têm capacidade para se alimentarem sozinhas, procurarem um pasto sozinhas, assim como nós também. Nós, se fôssemos deixados mesmo aqueles que têm boa vontade, que procuram o bem, que procuram fazer o bem, que procuram conhecer o bem, mesmo essas pessoas estão sujeitas a muitos erros. Então nós precisamos de um pastor que nos conduza à verdadeira pastagem. Pastagem tem muitas, como por exemplo, hoje tem muitos alimentos, não é assim? Que uma infinidade de alimentos e muitos deles fazem mal. Vejam, por exemplo, a multidão, você entra num mercado, a multidão de guloseimas, parece que ao invés disso aí se tornar cada vez mais saudável, se torna mais maléfico ainda. Você entra num setor de salgados, uma multidão de salgados, todas repletos de corante, de acidulante, de conservante, e se começa a ler o rótulo lá. A mesma forma na estante de doces. Então, nós, assim como hoje, quando entramos num supermercado, outro dia estava olhando um carrinho de supermercado, saiu lotado, eu estava olhando, dava a impressão que mais da metade daquilo era coisa que não servia para nada. Tudo guloseima, tudo coisa. Não que nós não tenhamos aí, você pode comer alguma coisa, algum doce, alguma coisa, mas a gente está falando sobre as coisas que fazem mal, gordura vegetal hidrogenada, aquilo entra uma pasta no teu organismo, aquilo forma camadas, crostas de gordura nas artérias, isso vai indo. Não quero aqui entrar em detalhes de saúde, do benefício ou do malefício dos alimentos, mas querendo dizer das ovelhas que assim também nós temos muitos alimentos que não nos fazem bem. Julgamos ser alimento. Nos foi dito que era alimento, mas não é. Então, assim como tanta propaganda enganosa hoje, também assim a fé está cheia de pessoas que anunciam alimentos que não sustentam e, mais do que isso, alimentos que não levam para a vida eterna. É essa a chave da ilusão, do engano. Jesus tornou a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Olha que frase interessante, ele diz no versículo 8 também: todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram.
Nessa frase, claro, foi dito lá no tempo de Jesus, mas se nós a transferirmos para o dia de hoje, ele diria: eu sou a porta. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões. E quantos ladrões que não vieram depois dele? Quantos ladrões que não estão presentes hoje no mundo, que não querem te dar um alimento sólido, que te ficam iludindo com promessas, com ilusões ilusões e promessas que não podem cumprir, promessas que eles sabem que é mentira, mas oferecem para você. É essa a grande malícia hoje. Há muitos ladrões que vieram depois de mim. Então veio Jesus e instituiu a igreja. Tu és Pedro, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E essas chaves é justamente a doutrina. E Jesus promete dar essa chave, que não haja erro de doutrina na nossa igreja. É essa a chave da vida, a chave do reino dos céus. É para onde nós vamos, para onde o Cristo se sacrificou por nós, para nos levar ao reino dos céus e para nos fazer viver já nesta vida o reino dos céus. Não é uma coisa futura, isso também a ressurreição é futura, ressurreição dos nossos corpos. Teremos novamente um corpo ressuscitado, livre de doença, do mal, da tristeza, da angústia, livre de todas as coisas que nos afligem nesta vida. Assim será nosso corpo ressuscitado. Não haverá mais doença nem morte, porque nós estaremos ressuscitados como Cristo, que apareceu aos seus discípulos depois da ressurreição. Então essa porta das ovelhas, Jesus vai dizendo: eu sou a porta das ovelhas. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, para que a tenham em abundância. Versículo 10, capítulo 10. Nós estamos aqui nesse capítulo 10 e nós vemos, claro, vem para furtar, matar e destruir. Então, qual é o objetivo? Você vê às vezes, você ouve. Um dia, conversando com um conhecido meu, ele me disse assim: mas toda religião não é boa? Toda religião não pede para você fazer o bem? Teoricamente sim, mas como diria São Paulo, o bem está na minha vontade, mas eu não sou capaz de fazê-lo. O bem, o desejar o bem está dentro de mim, mas eu não sou capaz de fazê-lo. E qual é o objetivo, por exemplo, das religiões que põem o nome de Jesus? Às vezes nem religiões cristãs são. Você sabe que em muitos lugares que você vai, fala de Jesus, ou fala até que Jesus tem outro nome, para que você não fique surpreso que lá não tem Jesus. Então, qual é o objetivo? Os ladrões, aquele que não entra pela porta das ovelhas, Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim vai encontrar pastagem. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, quando vê o lobo vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. Então tudo aqui, o ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. O objetivo dessas religiões é tirar você da fonte da vida. Eu sou o pão da vida, Jesus vai dizer. Quem come deste pão vive eternamente, quem bebe deste vinho vive eternamente.
Então, quem não entra pela porta das ovelhas é ladrão e salteador. Quantas almas não foram roubadas da nossa igreja por ladrões, por salteadores, que ofereceram coisas maravilhosas. Aí eu te ofereço saúde, eu te ofereço dinheiro, eu te ofereço prosperidade, você vai começar a ganhar dinheiro, você vai progredir no teu trabalho, você vai ser curado. Pessoas que até programam no dia tal, você vai lá que você vai ser curado. Interessante, além de Jesus, poucas vezes você vê isso no Evangelho. As palavras, as curas que você vê no Evangelho, o objetivo principal delas é levar a alma ao conhecimento de Jesus. Pensa bem de que valeria hoje eu ser curado de uma doença grave. Pode pôr o que você quiser aí, um câncer, uma AIDS, uma leucemia, qualquer coisa que você ache grave. E hoje mais o câncer, se bem que estão aumentando o número de doenças degenerativas, aquela que não tem jeito de você curar, então a pessoa vai aos poucos perdendo o controle, mal de Alzheimer, aquele que chamam de ELA, aquela doença também degenerativa. Então, veja, imagine você na flor da idade, 20, 30 anos, no auge da sua força, ser acometido de uma doença degenerativa. Aí você suplicaria e você seria curado. Muito bem, você foi curado, mas um dia você vai morrer de novo, você vai voltar a adoecer de alguma forma ou morrer de repente, mas você vai morrer. Ou tendo recebido um milagre ou não tendo recebido esse milagre, você vai morrer. É por isso que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. O objetivo é afastar essas pessoas da fé que dá a vida. Eu sou o pão da vida, quem come deste pão vive eternamente. Ao pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo, significando que quando a carne não puder nesse mundo, a carne morrer, você também não vai ter vida. Nós dissemos, quem come a minha carne e bebe meu sangue, é no tempo presente, tem a vida eterna. O reino de Deus já está no meio de vós. Você se lembra lá, Abraão e Moisés conversando com Jesus, lá no Monte da Transfiguração, no Monte Tabor? Conversavam com Jesus, um testemunho de vida, da vida de Moisés, da vida de Abraão. Como o próprio Jesus vai dizer também, Abraão exultou com o pensamento de ver o meu dia, viu e se alegrou. Olha só, Abraão vivendo, esperando a hora do Cristo, viu a hora do Cristo e se alegrou. A vida que Jesus nos dá, eles viveram essa vida na esperança e nós a consumamos no sacrifício do Calvário, atualizado sobre os altares, atualizado para nós, ele é um sacrifício eterno. Mas nós atualizamos esse sacrifício para nós, ele se torna vivo e presente nos altares a cada hora em que celebramos a Santa Missa. Então, qual é o objetivo do ladrão? Não entra pela porta, ele cita o nome de Jesus, mas vai por outros caminhos, inventam outras coisas. Você acredita naquilo que você quiser, porque nós anunciamos, ele vai dizer, Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, um Cristo crucificado.
Então, nós anunciamos um Cristo crucificado, que morreu por nós, mas que ressuscitou por nós. Mas a renúncia Jesus, também no Evangelho de São João, a parábola da videira: quem não estiver unido a mim seca e morre. Todo ramo que está separado da árvore, ele morre. Todo ramo que não recebe a seiva da vida morre. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ele quer que você morra. Todas as religiões que se derivaram, todas as mudanças que se fizeram nas religiões no decorrer dos tempos, a igreja permanece lá, como fundada por Jesus, vai dizer a Escritura, pedra angular, o próprio Cristo Jesus, mas tendo por fundamento os apóstolos. Tem por fundamento os apóstolos. E lá em São Paulo aos Gálatas vai dizer isso também, que Jesus, que Cefas, Tiago e João, que são considerados as colunas da igreja. Eu estava vendo aqui história de Santo Agostinho, São Jerônimo, viveram no ano 340. Santo Agostinho viveu também por essa época, nasceu em 340, morreu em 420. Então veja, São Jerônimo traduziu toda a Bíblia dos originais, dividiu-a em capítulos e versículos para ficar fácil a localização das passagens, como nós estamos fazendo agora. Devemos a São Jerônimo, que morreu lá em 420. Vejam a preciosidade de se ter um tesouro da fé, assim como o povo judeu antigamente. Claro, tantas coisas, tantos manuscritos eles fizeram, mas também quanta coisa foi passada de pai para filho, quanta coisa foi registrada. As famílias têm o compromisso de explicar aos filhos na hora da ceia a origem, desde lá do início da criação. Depois a promessa feita a Isaac, Abraão, Isaac e Jacó, os primeiros pais do povo judeu, da descendência de Deus. Então foram passando isso de geração em geração. Abraão lembrou-se no cântico do Magnífica de Nossa Senhora, você vai ver isso. Lembrou-se Abraão e sua posteridade para sempre. Se lembrou de Abraão e sua posteridade. Jesus é a porta das ovelhas que conduz a um alimento verdadeiro. E mais do que isso, ele é o próprio alimento verdadeiro. E os que vieram antes dele e depois dele, pressupondo, você vê lá na história da salvação, quando eles falam, veio um certo Jesus, depois veio um certo Teudas, que levou uma multidão de gente atrás deles, mas eles morreram e os seus grupos lá, as suas seitas se desfizeram. Então, é uma das razões pela qual aquele seguidor de Jesus também, lá que foi vê-lo durante a noite, Gamaliel, vai dizer, deixa eles, porque se é de Deus, vocês não podem destruir, mas se não é de Deus, ela vai se acabar por si mesma. Então agora, qual é o objetivo do ladrão? Veja, a nossa fé, o depósito da nossa fé está guardada desde lá de Pedro, Tiago e João, que são considerados as colunas da igreja. São Paulo fala isso em Gálatas. Eu fui lá vê-los, eu fui visitar Tiago, Cefas e João, que são considerados as colunas da igreja.
E vendo-me, São Paulo está dizendo, eles reconheceram que a evangelização dos pagãos estava conferida a mim, assim como a eles estava conferida o anúncio de Cristo para os judeus. Então, é esse o objetivo do ladrão. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Ninguém pode vir a mim se meu Pai não o atrair. Olha que palavra bonita. Claro, tudo é bonito aqui, nós estamos passeando por todas essas belezas do Evangelho, das cartas. Todo aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. O que quer entrar por outro caminho, mesmo que uma pessoa te anuncie o Evangelho inteirinho, mas não dê a você o alimento da vida, ele está querendo entrar por outro caminho. Ele quer roubar a você a palma da vitória. Qual é a palma da nossa vitória? É a Eucaristia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Por isso que dizemos, mesmo que nós fôssemos curados de 10, 20, 30 doenças graves, mortais, de que nos valeria se ao final de nossa vida nós não tivéssemos o dom da vida eterna? Morreu o Lázaro e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão para esperar a ressurreição. Ao seio de Abraão, e você viu Abraão conversando com Jesus lá no Monte Tabor. Todos estão vivos, se alegrando na presença de Deus, se alegrando por todas as obras de Deus, se alegrando por todos os filhos de Deus que se convertem, porque essa é a vontade de Deus. Mas tem também essa frase: ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. É por isso que nós rezamos, Pai, que o Pai do céu atraia muitas pessoas para o verdadeiro pastor, o único e verdadeiro pastor das ovelhas, aquele que lhes dá o alimento da vida eterna, que a sustenta com uma palavra verdadeira, com uma interpretação verdadeira da palavra. A verdade é claro, está escrito, você pode ler, mas Jesus vai dizer também: eu tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não podem compreendê-la agora. Vocês a compreenderão mais tarde, ou quando vier o Espírito Santo, ele vos iluminará. Ele vai esclarecer todas as coisas, todas as dúvidas que você tiver. É por isso que sempre também pedimos o Espírito Santo, que ele ilumine todas as vidas, que o Pai chame muitas pessoas para o seu convívio, que o Pai ilumine muitas pessoas para voltarem ao seio da igreja. As pessoas que se foram separando, lembra a igreja anglicana? O rei queria se casar uma segunda vez, a igreja não permitiu, e ele fundou uma outra religião. Então não ouço mais você. É assim, eu quero comer um doce, a religião não permite, eu fundo uma outra que serve doce. Eu quero tomar pinga então eu vou para uma outra que toma pinga. Olha onde chega a futilização da fé. Pessoas, você vai em religiões aí, pessoas até se drogando, religiões que se drogam. Onde se viu isso? Vejam o ponto que a ousadia dos ladrões, a variedade de ladrões, tem ladrões de tudo quanto é tipo da fé. Quantas pessoas tentando roubar a fé. Mas a pessoa falou que você adora a imagem. Filho, nunca ninguém adorou imagem nessa igreja. Você está vendo aí um ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro?
Ninguém é débil mental a esse ponto de adorar uma imagem de madeira, de gesso. Ninguém faz isso aqui, isso é uma lembrança. A mãe aí, perpétuo socorro, com o filho no colo. Ao lado, os ícones da paixão, a vara com hisopo, vinagre, a cruz. Um símbolo de que Jesus, iria toda a sua vida se encaminhar para a cruz, para o sofrimento, para a cruz, oferecer a sua vida para a nossa salvação. Então, um monte de ladrões, pelos mínimos pretextos, a pessoa tentando roubar almas. Nós já dissemos aqui, a igreja tem milhões de imagens, acho que bilhões de imagens. Ninguém pode ter bilhões de deuses. O que é isso? Claro, existiam lá, por exemplo, os gregos, deusa da sabedoria, Deus do vinho, Deus da formosura, Deus não sei do que, coisas que não nos interessam. Tinha lá 8, 10 deuses, mais bilhões de deuses. O que é isso? Acusam, estão dizendo mentira e continuam acusando. Filho, você está propagando mentira. Ladrões que tentam roubar almas através de ler uma passagem lá do Antigo Testamento, a gente já esclareceu isso. Quando fizeram o bezerro de ouro, puseram o bezerro lá e apontaram para o bezerro e disseram: esse foi o Deus que nos tirou do Egito. Isso é idolatria. Aí, o ícone dessa mulher é o ícone de Nossa Senhora. Veio um anjo do céu dizer a ela: bendita és tu entre as mulheres. E cada vez que olhamos um ícone, uma imagem, nos lembramos da grande graça. O Senhor fez em mim maravilhas. Lembramos das maravilhas. Ninguém está adorando uma imagem. A pessoa que faz isso, o faz de uma malícia, faz porque é ladrão, porque tenta roubar a sua alma com mentiras, Mentiras, porque quem pode se apoiar numa mentira e tirar o sustento das pessoas, tirar a vida das pessoas? São assassinos, então, assim como se assassina um corpo, assim também há assassinos da alma. Pessoas que ficam insuflando naquelas cabeças um pouco menos esclarecidas, que católico adora a imagem, e ficam, um fala para o outro e vão repetindo uma mentira, blasfemando contra a fé que seria capaz de lhes dar a vida por causa do Cristo que é sacrificado sobre os nossos altares. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E ir ao Cristo, e ir a Deus por Jesus Cristo, significa a videira estar unida, os ramos estar unidos ao tronco da videira, receber a seiva, a nossa seiva, o que é o corpo e o sangue de Cristo. Nós vivemos pelo corpo e sangue de Cristo, nós nos transformamos pelo corpo e sangue de Cristo. É a vida de Cristo em nós que há de transformar o nosso interior. É por isso que também nós confessamos: olha, o nosso interior, Senhor, hoje eu tive inveja, eu cobicei um bem que não era meu, eu senti inveja de quem teve uma condição de vida melhor do que a minha. Eu confesso, eu estou mostrando a todos os meus irmãos, especialmente ao sacerdote nessa hora, eu estou me confessando. Então, que Deus, na sua misericórdia, dê a graça de eu ser restaurado, de eu aos poucos ir destruindo, como fala João Batista, as palhas ele vai queimar num fogo inextinguível. Tudo isso dentro de nós, que é sujeira, que é palha, que Jesus vai queimar no fogo do seu Espírito Santo. Para isso nós comungamos também o seu corpo e sangue, para queimar toda a imundície que há dentro de nós.
e recebemos a vida eterna e a ressurreição no último dia. Que o Espírito Santo nos ilumine a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.